Se você é escritor, é bem provável que um dos seus grandes sonhos seja contratar com uma editora e publicar o seu livro. Porém, sem o conhecimento necessário, é possível que o que deveria ser um sonho acabe sendo um pesadelo. Meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer, e hoje eu vou te passar as noções básicas que todo mundo deveria saber antes de assinar um contrato com uma editora. Antes de começar, eu gostaria de dizer que este vídeo não substitui o auxílio de um profissional. Então, se você tem a condição de contratar um profissional para te auxiliar nessa etapa contratual entre você, autor, e a editora, não hesite em fazer, pois essa é a única garantia de fato que você tem de que os seus direitos não vão ser lesionados. Mas é claro que todo mundo pode ter as noções e deve ter as noções básicas sobre os seus direitos, e não é todo mundo que tem a condição de contratar um advogado para consultar nessas horas, né? Então é por isso que eu fiz aqui, baseado nos meus estudos enquanto estudante de direito, já perto de me formar, com certeza, com fé em Deus, no final do ano, para passar aqui tudo o que eu achei de mais importante sobre os contratos editoriais. Então vamos começar? Primeira coisa que todo autor deve saber é a diferença básica entre o contrato de cessão de direitos autorais e o contrato de edição. Esses contratos são bastante parecidos e às vezes são feitos como se fossem a mesma coisa entre as editoras, mas eles têm algumas diferenças essenciais que são muito importantes de você saber. São muitos os tipos de contratos de direitos autorais que são feitos entre os artistas e terceiros, mas eu vou falar mais especificamente sobre esses dois tipos, que são o contrato de cessão de direitos autorais e os contratos de edição, porque eles são os mais comuns entre os autores e as editoras. Começando pelo contrato de edição, esse contrato trata basicamente da entrega de uma obra de um autor para um editor para que ele possa reproduzi-la e explorá-la. Ao contrário dos contratos de cessão, no contrato de edição é feita somente uma autorização para que o editor possa utilizar destes direitos autorais durante a vigência do contrato. Por conta disso que é muito importante você prestar atenção nas expressões utilizadas quando você for assinar um contrato. Porque se uma editora diz que vai fazer um contrato de edição e te entrega um contrato dizendo que é um contrato de cessão ou transferência de direitos autorais, você sabe que você está fazendo um contrato de cessão e não um contrato de edição. É claro que esses dois tipos de contratos são bastante parecidos, mas eles são sim diferentes. As principais coisas que devem ser estabelecidas em contrato de edição são, por exemplo, o número de exemplares, o prazo da edição, os valores a serem recebidos, a forma de pagamento e outras obrigações pertinentes. Os contratos possuem prazos. Caso não esteja estabelecido em contrato o prazo que ele vai durar, a lei considera como de 2 anos e versando sobre apenas uma edição, que ele considera como 3.000 exemplares. Será de uma edição de 3.000 exemplares, caso não esteja estipulado quantas edições versa o contrato, tá bom? Esqueci de falar isso, desculpa. Mas é claro, gente, que todo contrato ele tem autonomia privada, então se for de comum acordo entre as partes que seja de um prazo maior ou menor do que 2 anos, isso também pode ser feito. Caso o editor não cumpra esse prazo estabelecido em contrato para que ele termine a edição, o contrato poderá ser rescindido e o editor terá que pagar perdas e danos. O editor será responsável por várias coisas, desde preparar a obra para venda, desde vender essa obra, desde recolher os lucros e ficar com uma parte deles e repassar uma parte para o autor. E todas as demais regras relacionadas ao contrato de edição você pode ler na Lei 9.610, do artigo 53 ao artigo 67. Agora vamos falar sobre o contrato de cessão ou transferência de direitos autorais. Como o próprio nome já diz, nesse tipo de contrato, os direitos autorais são cedidos do autor para o cessionário, que é aquela pessoa a quem você cede, durante a vigência do contrato. Então, enquanto o contrato estiver válido, o editor ou o cessionário vai ser o titular daqueles direitos e não mais o autor. Geralmente, esse tipo de contrato é feito pelas editoras que não exigem um pagamento, um investimento financeiro
do autor para que a obra seja publicada. E se você realizou esse tipo de contrato e está preocupado porque você agora não é dono dos seus direitos, você pode ficar tranquilo porque existem certas garantias para proteger o direito do autor mesmo na vigência desse contrato. Primeiro que, como eu já expliquei aqui no outro vídeo sobre lei dos direitos autorais, que você pode ver aqui nos cards, somente os direitos patrimoniais podem ser transferidos e os direitos morais continuam sendo do autor. Além disso, a lei diz que esses contratos serão sempre escritos, ou seja, se for feito esse tipo de contrato verbalmente ou informalmente, ele não será válido, e também são presumidamente onerosos, ou seja, deverá ser pago um valor por esses direitos autorais. Esse pagamento eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada para entender como ele acontece, e existem duas formas dele acontecer. Pode ser feito pela forma comutativa, em que é pago um valor fixo por esses direitos autorais. Então, aquela pessoa que tem interesse naqueles direitos vai estipular um valor, por exemplo, R$10.000 por seus direitos autorais durante 5 anos. Então, vai ser pago aquele valor e depois daquilo não vai ser devido mais nada por aqueles direitos. E existe a forma aleatória, que é a forma mais comum, também porque é a mais justa, que é repassada uma parcela dos lucros obtidos com aquela obra para o autor, e esse é o pagamento dele pelos seus direitos autorais. Essa forma é muito mais segura porque é possível obter exatamente uma valoração sobre o quanto que aquela obra vale, ao contrário da forma comutativa, que às vezes não é muito vantajosa, a menos que seja um valor muito vultoso e que seja realmente possível auferir pelo reconhecimento do autor ou pela quantidade de vendas que ele estabelece, que ele geralmente angaria com suas obras, o quanto que aqueles direitos valem. Mas se não for dessa forma, gente, é muito difícil você fixar um valor para os direitos autorais, né? Como que você vai saber o quanto que aquilo ali vai lucrar, o quanto que aquilo vale, né? Então, sempre prefira a forma aleatória de pagamento de direitos autorais. O prazo da vigência do contrato, se não for estabelecido, será considerado pela lei como de 5 anos. E no final desse prazo, os direitos vão deixar de ser do cessionário e vão voltar para o autor. É claro que esses contratos também podem ser prorrogados, então se for de comum acordo entre as partes continuar com aquele contrato, ele pode ser prorrogado por 2 anos, enfim, isso aí é da escolha das partes. Como eu já expliquei, esse tipo de contrato geralmente é feito quando não é exigido um valor do autor para que seja publicada a obra. Porque a gente tem determinada lógica que, já que o autor não vai ter nenhum custo com a publicação da obra, com a edição, com a venda, com a revenda, o editor ele consiga ter alguma garantia, algum retorno financeiro em cima daquilo. Então, se você vai fazer um contrato de cessão e a editora ainda por cima pede para que você pague um valor por aqueles direitos, primeiro que eu nem tenho certeza se isso é algo regular, e você deve prestar bastante atenção nas condições do contrato para saber o que é vantajoso ou não. E sempre que você tiver alguma dúvida, procure o auxílio de um profissional. Agora que eu já falei sobre todas essas diferenças básicas muito importantes, eu vou falar algumas recomendações extras muito importantes que todo mundo deve ter, não só com contratos editoriais, mas com todo tipo de contrato que você for firmar com alguma pessoa. Sempre que você for firmar um contrato com uma pessoa, exija a sua via assinada. Leia a integridade do contrato. Não leia só uma parte, leia totalmente todas as partes do contrato para ter certeza de que você entendeu exatamente o que você está contratando. Ah, gente, é muito comprido, não sei o que. Gente, bota uma música, vai lendo pedacinho em pedacinho, mas não deixe de ler na totalidade o seu contrato. Ainda que você esteja com um advogado, porque o advogado pode considerar que determinada coisa é vantajosa, mas você pode considerar que não. Então você deve conhecer as cláusulas daquele contrato para poder tirar suas dúvidas e contestar se for necessário. Sempre que você for fazer um contrato à distância, você for assinar um contrato à distância, você peça para que a sua assinatura e a assinatura da outra parte seja reconhecida em firma, ou seja, seja reconhecida em cartório. Por quê? Porque já que você não vai estar presente no momento da assinatura, essa é a forma que você tem para certificar a legitimidade daquela assinatura e saber que realmente a pessoa que está assinando foi a pessoa que diz estar assinando. Então, exija que isso seja reconhecido para que tenha legitimidade no seu documento, e sempre exija a sua via assinada e reconhecida, se for o caso.
Guarde todas as informações, gente, todas as informações que você tiver sobre a sua editora, tanto o endereço como o nome das partes. Guarde CPF, CNPJ, porque não são poucas as editoras fictícias que aparecem por aí e pegam a sua obra, vendem ela, às vezes tem um grande lucro e desaparecem. Tem muitos casos por aí, talvez eu faça uma pesquisa e traga aqui para vocês, então tenham muito cuidado. Então é isso, gente, essas foram as questões mais importantes, mais básicas que eu resolvi trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô pensando em fazer seriamente uma pós-graduação nessa área de direitos autorais. O que vocês acham? Vocês iam me contratar? Porque eu realmente me interesso muito nessa área, né? Eu tenho um interesse pessoal nisso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que ajude muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que você acha que precisa saber dessas informações. E não se esqueça de curtir, de se inscrever. Você vai me ajudar muito comentando, curtindo, se inscrevendo no meu canal. Eu ainda vou trazer muitas outras informações. Vou fazer aquele vídeo sobre domínio público. Estou já preparando, me pesquisando e me preparando para fazer ele. Então fique ligado. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.